Meus amigos do Vale do Ribeira, nosso tradicional bate-papo no Espaço da Saúde, Dr. André Moreira, CRM 96971. Como sempre, assuntos muito interessantes. O primeiro assunto é essa questão de proteção e prestação de cuidados, qualidade e melhoria de vida nos lares de idosos. Muito bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez, um enorme prazer poder participar aqui do programa. Eu achei interessante trazer essa matéria aqui, falando sobre uma fiscalização que teve nos Estados Unidos sobre o Casa dos Idosos, né, Lar do Idoso. E lá eles falam que é assim, como se fosse uma casa da enfermeira, né, o Nurse Homes, que é para cuidar de idoso. E eles foram ver como é que está a situação real, porque o governo paga parte das despesas lá. Existe uma política de saúde com relação a isso, só que primeira coisa que eles perceberam é que essas leis, as políticas de saúde, os regulamentos, já tem 35 anos que estão em vigor. Quer dizer, o mundo evoluiu e as leis continuam paradas. Acredito que no Brasil seja similar, por isso que eu achei interessante trazer aqui a questão. E eles falam que assim, os residentes do lar de idosos recebem um atendimento num ambiente seguro, né, que deveria ser seguro, devendo honrar os valores e preferências, né, do caso dos idosos. Então tem que ver qual a preferência da pessoa, etc, etc. E eles foram avaliar a situação e viram que o principal problema seria assim, a falha na prestação do serviço seria devido à rotatividade de funcionários, né, que tem uma alta rotatividade, uma equipe inadequada, um preparo inadequado da equipe, uma equipe mal remunerada. Eu achei que tem muito a ver com o Brasil, eu não sei como é que é a remuneração no Brasil, mas deve ser alguma coisa parecida. Então assim, a rotatividade de funcionário em casa de repouso, né, lar do idoso, acaba sendo um problema assim grande, que eles constataram lá. E aí, necessidades psicossociais têm que ser avaliada, necessidade médica, né, dos idosos. Então eles viram que são coisas que precisam ser melhor alinhadas. Foi criado um comitê lá para justamente resolver esses problemas. E o que me chamou a atenção, eles colocaram aqui como objetivo principal é oferecer cuidados abrangentes, centrados na pessoa e equitativos, que garantam a saúde, qualidade de vida e segurança dos residentes. Só que o Covid, eles colocaram, trouxe uma nova norma em que colocava a segurança na frente da autonomia dos idosos. Então o Covid meio que inverteu a situação entre a autonomia, que eles acham que é o mais importante. E por fim, uma coisa que eu achei assim bem legal, que deveria ser trazido aqui para a nossa realidade, eles colocaram que os membros da sociedade, os parentes, deveriam pressionar o governo federal para poder melhorar essa qualidade, melhorar talvez valores, diminuir a rotatividade, solucionar os problemas. Assunto interessante. Agora, que aliás nunca imaginei que iam fazer um estudo sobre isso, é a força de preensão manual. É aquele hand grip, aquela aparelhinho que se aperta para fechar a mão, e risco de depressão. É um negócio louco esse estudo. Eu achei engraçado se eu falar, nunca imaginei que fosse fazer um estudo sobre isso, é verdade. E aí eles fizeram agora, né, esse estudo, vendo que quanto mais força você tem para apertar o aparelhinho com a mão, né, menos chance de depressão você tem. Talvez tenha a ver com autoconfiança, né, porque a pessoa tem mais força, se sente mais confiante, ou talvez porque faça mais exercício, e aí o exercício também tem a ver com essa questão da depressão, atividade física. Mas aqui nesse estudo eles avaliaram 115 mil pessoas com uma média de 64 anos. Uma média, um número bem significativo de pessoas. E aí eles viram que desses 115 mil,
26% apresentou um risco ou algum comportamento mais depressivo, pro lado da depressão. E eles viram que quanto menos força a pessoa tinha para apertar o aparelhinho, maior a chance de ter uma depressão. E a linha de corte aqui foi 40 quilos. Eu acredito que não seja você erguer 40 quilos, é a força que dá no aparelhinho. 40 para homem, 27 para mulheres. Cada quilo a mais era um risco a menos de depressão. É uma cultura que, se tiver onde medir, eu estou até curioso para saber qual vai ser minha força ali na preensão. Outra questão fala sobre o exercício vigoroso diariamente associado à melhora da cognição. Também uma outra questão que assim merece muito debate, né? Porque vira e mexe as pessoas perguntam assim, até qual a intensidade que pode ir? Porque o exercício moderado é bom. O vigoroso já tem que ser assim, monitorado, né? Porque, como o senhor mesmo diz, a virtude está no meio, né? E aqui eles falam o seguinte, foram comparar, né, as pessoas que faziam atividade moderada a vigorosa com atividade leve ou sedentarismo. E eles viram que as pessoas que faziam uma atividade mais intensa, de maior intensidade, tinham menos alteração na questão da cognição, na questão do perda cerebral de memória, né? Mesmo quem tinha o gene que está mais relacionado à demência. Então, apesar da pessoa ter o gene que favorecia ao déficit cognitivo, que é como está escrito aqui, o exercício físico se contrapunha a isso. Então, quer dizer, mesmo que a pessoa tenha uma tendência a uma determinada coisa, você ainda tem instrumentos, né? A pessoa tem armas para lutar contra essa predisposição genética. Eu acho que isso vale tanto para diabetes, vale para obesidade, vale para hipertensão. Para tudo um pouquinho a gente consegue lutar contra uma predisposição genética. Outra queixa grande das pessoas quando chegam a uma certa idade é o declínio da memória. E agora tem um artigo que o Dr. André vai comentar com a gente, agora de março, né? 6 hábitos de vida saudáveis que retardam o declínio da memória. Como é que é isso? Também interessante isso daí, já que nós abordamos sempre aqui uma alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis, né? Achei muito pertinente trazer isso daqui, que foi um estudo prospectivo na base na população lá da China, e os autores buscavam identificar qual seria o estilo de vida melhor com relação à memória. Já viram o estilo de vida para colesterol, a alimentação mais saudável para pressão alta, a alimentação mais saudável para emagrecer, agora a alimentação mais saudável para Alzheimer, para prevenir a demência. E os 6 fatores do estilo de vida, né, mais saudável foram uma dieta saudável, como já começa aqui, uma ingesta de pelo menos 7 a 12 alimentos recomendados, que seria vegetais, né, frutas, legumes, vegetais, carne branca, etc. Uma dieta do Mediterrâneo, basicamente. Atividade física regular, 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa, de maior intensidade. Atividade social de relacionamento, quer dizer, sair, encontrar os amigos, fazer alguma atividade em grupo, que hoje em dia o celular meio que restringe essa situação. Uma atividade também cognitiva, jogar, fazer um jogo de tabuleiro, ler alguma coisa. Hoje em dia o povo está meio parado, né, dessas atividades. Nunca ter fumado, isso é interessante. E nunca ter bebido. Acho que no Brasil essa pesquisa não ia dar certo. Essa pesquisa que só serviu para a China. Afinal, ela tem quantos bilhões de habitantes? 2? Barbaridade. E o chinês fuma demais. Então pelo menos 2 bilhões dá para você tirar alguns que não fumam. Tá aí. Os senhores vejam, temas muito interessantes, como sempre. Doutor André, muito obrigado mais uma vez pelo seu bate-papo aqui no Espaço da Saúde. E microfones da 99 para suas despedidas, prometendo retornar na semana que vem.
Mais uma vez só tenho a agradecer. Hoje foi um bate-papo mais curto, mas eficaz, né? Então hoje em dia muita gente, interessantes. sim, muita gente se preocupa hoje com Alzheimer, né? Perda de memória, demência senil, e realmente tem que prevenir isso. Já foi falado aqui que é o American Heart Association, Associação Americana do Coração, já disse que a hipertensão favorece Alzheimer. Então, quer prevenir a memória, além dos 6 hábitos saudáveis, deveria ser 7. Evitar a hipertensão. Então é isso, até semana que vem. Muito obrigado, doutor André Moreira.